Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre coisas diferentes que eu percebi na minha fertilização in vitro, que eu acho sim que me ajudaram a chegar nesse positivo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês? Porque eu passei por 3 fertilizações in vitro, como vocês sabem, e eu acho que nesse último tratamento houve-se umas mudanças, umas alterações que eu acho que foram benéficas para que o positivo ocorresse. As primeiras fertilizações que eu fiz na clínica anterior, eu só tomei o Ultragestan. Na verdade, eu fiz a aplicação do Ultragestan via vaginal depois da transferência dos embriões, e eu não tomei nada mais do que isso. Nessa segunda FIV, eu tomei o Ultragestan, no meu caso eu tomei o Evocanil, que é mais barato, eu vou deixar a fotinho aqui em cima, e eu tomei o Primogina. O Ultragestan é progesterona, como todo mundo sabe, ajuda a manter, né, o embrião ali, algum aborto. Ok, eu tomei nas 2 FIVs. O Primogina eu só tomei nessa FIV. Só qual que é a função da Primogina? O Primogina, ele é um hormônio feminino, né? O estradiol. E a função desse hormônio é engrossar a camada do endométrio. E o endométrio é onde se fixa o embrião. Então, quando a minha médica me passou o Primogina, foi no dia da punção dos óvulos. Eu implantei com 3 dias depois e eu já estava tomando Primogina porque ela falou comigo que a intenção do Primogina era deixar o endométrio mais repolhudo, mais favorável a receber o embrião e fazendo com que aquele embrião se fixasse ali na parede do útero. Isso foi uma das coisas diferentes. Eu acho que favoreceu? Sim, eu acho que favoreceu. É um medicamento que eu não tinha usado nas outras 2 e na inseminação artificial. Então eu acho sim que isso me ajudou na hora do positivo. Tanto na minha primeira FIV quanto na minha segunda FIV, eu não fiz repouso. Mas esse repouso que eu falo, pessoal, é o repouso feito na clínica. Na minha primeira FIV, eu fui para a sala, fiz a transferência dos embriões e fiquei 5 minutos de repouso lá na cama, né? Na cama mesmo que foi feita a transferência. Na segunda fertilização in vitro, eu não fiz repouso nenhum. O médico simplesmente transferiu, colocou os embriões lá dentro e virou para mim e falou assim: pronto, já tá lá, pode colocar, vai pro quarto, coloca a sua roupa, você tá liberada para ir embora. E eu fiquei até muito apreensiva com isso, eu fiquei muito chateada, mas tudo bem, né? Os médicos falam que é vida normal. Nessa terceira FIV, o que eu achei muito interessante foi que a médica fez a implantação dos embriões e me deixou deitadinha na cama lá com o bumbumzinho pro alto, né, com uma almofadinha no bumbum, durante 1 hora. Eu fiquei deitada depois da implantação dos embriões 1 hora. No início eu achei muito, eu falei, gente, eu não aguento mais ficar deitada aqui, né? Muito tempo deitada. Mas eu acho que isso foi muito importante. Para vocês terem noção, a gente, para fazer a implantação dos embriões, a gente tem que estar com a bexiga cheia. Então a gente bebe muito líquido. E eu tive que chamar a enfermeira 3 vezes para fazer o xixi na comadre, porque eu não podia me levantar e com o bumbumzinho inclinadinho mesmo para o alto. Por que eu acho que isso fez diferença, né, nessa situação toda? Porque, apesar dos médicos falarem que é vida normal, quando a gente engravida naturalmente, quando uma mulher engravida de forma natural, ela tem a relação sexual lá com o parceiro dela, o espermatozoide faz todo o caminho até as trompas, encontra com o óvulo na trompa e aquele óvulo fecunda, ele vai sofrendo divisões celulares dentro da trompa até chegar no endométrio por volta ali do 5º dia e agarra na parede do útero, no endométrio.
No processo de fertilização in vitro, gente, não é nada natural, né? É algo totalmente estranho, é algo... Eu penso que é um corpo estranho dentro do nosso organismo. Então, sei lá, eu acho que toda mulher pensa, poxa, eu tô colocando o embrião. Eu pensei muito isso. E, tipo assim, eu vou no banheiro, vou fazer xixi, será que se eu fizer força, né? Porque a gente faz um pouquinho de força para fazer xixi, aquele embrião, aquela célula minúscula não vai sair por ali? Será que se eu não me levantar, aquilo não vai descer? É lógico que tem muitos médicos que falam que isso não acontece, mas eu acho que o repouso é fundamental, inclusive psicologicamente. Eu acho que por mais que não surta efeito o psicológico para nós mulheres que estamos passando por isso, eu acho que é muito importante. Então esse descanso que eu tive lá na clínica foi de 1 hora. A transferência dos embriões, ela estava marcada para 8h30 e ela começou antes das 8h30, acho que foi umas 8h20 mais ou menos que eu fui para a sala. E eu saí de lá por volta de 9h40. 9h40. Como eu tive algumas dificuldades para botar o catéter e tal, mas pelo que eu vi no relógio lá da sala, foi 1 hora deitada. Então eu acho que essa foi a segunda coisa que ajudou muito a ter um resultado positivo na FIV. Agora uma coisa assim que eu achei tabu, né? Pra mim virou tabu. Nas minhas primeiras FIVs, o médico me passou uma porção de vitamina. Eu tinha que tomar não sei quantos comprimidos de vitamina C, vitamina D, porque era muito bom e ajudava na implantação. Bom, eu tomei muita vitamina na segunda, na primeira e na segunda fertilização in vitro. Vitaminas, tá, gente? Normal. Que dizem que ajuda na implantação. Na terceira FIV eu não tomei nenhuma. Nenhuma. É ruim a vitamina? Não, não é ruim, é vitamina, né? Faz bem pro organismo. Mas eu acho que como eu sou uma pessoa que tem uma alimentação com bastante variedade, para mim eu acho que aquele excesso de vitamina ali não influenciou em nada. Contanto que nessa terceira FIV a médica não passou nada de vitamina, os meus exames estavam tudo ok, então ela falou, Lívia, o que você precisa manter é uma alimentação saudável. Outro tabu que muitas pessoas fazem na FIV, na fertilização, que eu fiz, nas 2 primeiras FIVs e eu não fiz nessa, é a questão de, gente, comer tudo que os outros falam. Pelo amor de Deus. Na primeira e na segunda FIV, as mulheres falavam assim comigo. Eu participava de grupos, né, de WhatsApp e tal, e Facebook, hoje em dia eu nem participo mais. Alguém que faz FIV provavelmente já ouviu isso. As meninas falam assim, olha, tem que comer muito inhame. Tem que tomar muito chá de inhame, gente, suco de inhame. Eu fiz tudo isso na primeira FIV. Outra coisa, sabe o abacaxi, aquele meiozinho do abacaxi durinho? Eu amo aquilo, mas você tem que comer muito. Todo dia você tem que comer aquela paradinha do abacaxi que eu esqueci o nome. Inhame, abacaxi, clara de ovo, muito Gatorade, muito isotônico, muita água de coco. Gente, eu fui fazer isso, sério, na primeira FIV. Eu engordei, nesse período de 15 dias esperando o beta, quase 7 quilos. Quase 7 quilos, gente, foi uma loucura de tanto isotônico que eu tomava. E assim, de tanta água de coco, sabe? Porque ajuda na implantação, comia muita clara. Cara, pra mim isso é tabu. Entra na questão da vitamina. Se você tem uma alimentação balanceada, se você tem uma alimentação saudável, onde você tem inclusão de vitaminas, inclusão de proteínas, verdura, você não precisa entrar nesse exagero, né? Eu fiz nas primeiras FIVs, não deu certo. E nessa segunda FIV, eu tava bem desencanada e eu não fiz mesmo. O que eu fiz foi muita água. Muita água. Eu, por si só, já bebo muita água, mas sempre na época da fertilização eu bebo mais, até pra gente poder eliminar o mais rápido possível essa carga de hormônio que a gente toma. Então, pra mim,
suco de inhame, excesso de abacaxi, mito. Na minha opinião, tem gente que fala que ajuda, mas para mim houve uma diferença nessas FIVs. Ansiedade. Galera, ansiedade não leva ninguém a nada. Ansiedade, gente, ela é uma coisa muito complicada. Eu acho que quanto mais ansiosa você tá, realmente mais difícil fica de você esperar até esse resultado. Mas nessa FIV, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito nas outras, né? A nível de ansiedade. Eu estava muito tranquila, eu estava muito relaxada. E eu lembro que no terceiro dia, né, após a implantação dos embriões, eu virei pro meu marido e falei assim: ah, quero ir no cinema. E falei: ah, no cinema eu vou ficar só sentada, então eu quero ir no cinema espairecer a cabeça. E a gente foi ver o filme do Wolverine, né? O último filme que ele lançou agora. Eu sou apaixonada pelo Wolverine, pelos X-Men. E a gente foi assistir o filme. Eu tava no terceiro dia depois da implantação. Então, assim, eu tava muito desencanada. E eu acho que isso ajudou muito. Porque quando a gente tá tranquila, quando a gente tá bem, quando a gente não faz daquilo ali o nosso foco principal, eu acho que as coisas fluem melhor. Então, assim, foram coisas que eu acho que deram certo. Essas coisas que eu acho que realmente deram certo, que foi o que eu falei pra vocês no início, eu acho que cabe a vocês, e por que eu tô falando isso com vocês? Que eu acho que cabe a vocês sim questionar os médicos de vocês quando vocês forem fazer as suas fertilizações ou a inseminação. Se ele não passar o Primogina ou qualquer outro remédio que seja estradiol, vocês questionarem ele: poxa, mas por que eu não vou? Por que o senhor não me passa? Né? O meu endométrio, gente, só para vocês terem noção, ele estava na espessura certa. Ele cresceu na espessura correta. E mesmo assim a médica mandou eu tomar o estradiol. Então, assim, né, questionem o médico de vocês. Eu sempre questionei os meus médicos, todos eles, eu sempre questionei. E eu acho que a gente não tem que ter medo de questionar os médicos. Por quê? Porque a gente paga muito caro nesse tratamento. Muito caro. Então, a gente tem sim que questionar, a gente tem sim que correr atrás dos nossos direitos, lógico, lógico que tem. E a questão dos mitos é que, tipo assim, se os seus exames estão bons, você faz exame de vitamina, fez exame de vitamina D, tá tudo tranquilo, não precisa se empanturrar, né, de várias vitaminas. O seu organismo já está cheio de remédio. Então, assim, você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que beber muita água, beber muito líquido, mas não exagere nas coisas que são muito calóricas, nas bebidas muito calóricas, inclusive isotônico, gente, que é calórico, porque depois você vai ganhar um peso extra, vai ficar irritada e depois vai querer perder aquilo. Então, e desencanem, que isso é o principal. Mas isso foram coisas que me ajudaram, mas é lógico que se Deus não tivesse permitido, eu não teria ficado grávida. E lembre-se sempre disso, né? Que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. A sua gestação vai vir no tempo de Deus. E eu tô torcendo por cada uma de vocês, por cada uma de vocês, que eu sei que a hora de vocês vai chegar, o milagre de vocês vai chegar, tá aqui na porta, tá esperando. E existe um louvor que ele é muito lindo. E eu não sei se vocês conhecem, mas ele fala o seguinte: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. A gente tem que esperar, né? Infelizmente não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E como eu já falei em outro vídeo, o tempo de Deus é perfeito. Então espera, só mais um pouquinho, que a tua bênção está chegando em nome de Jesus. Muito obrigada por vocês terem me ouvido, obrigada por vocês estarem aqui no meu canal e breve, 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 breve tem novidade, tá? Beijos, tchau!